O estresse e a ansiedade, eles são vilões de performance, de qualidade de vida. Estresse e ansiedade em níveis muito altos sempre comeram performance. Seja em 2026, que é o ano que eu estou gravando esse vídeo para vocês, seja no ano 1000, no ano 500, na época que só tinham índios aqui no Brasil, com certeza o estresse e a ansiedade fazia com que um índio acertasse menos uma flecha para comer alguma coisa que ele precisava comer e levar para a família de comida, né? Então, desde sempre, o estresse e a ansiedade, quem sabe manejar o estresse e a ansiedade e quem descobre formas, ou civilizações que descobrem como manejar melhor esse estresse, essa ansiedade, são civilizações que prosperam mais. É como se há uma resposta biológica de estresse e ansiedade, que é uma coisa mais forte do que a gente. Mas o que você faz com isso e quais ferramentas que você usa para manejar o seu estresse, a sua ansiedade, que faz toda a diferença. E trazendo um pouco da minha história, que eu acho que eu nunca falei nesses vídeos aqui, que eu não gosto que fique um assunto pesado, mas aqui eu vou falar hoje para vocês. Eu tive uma infância super difícil. A minha infância, ela foi uma infância dolorida. Eu digo que eu comi o pão que o diabo amassou, né? Eu tinha um pai super agressivo, um pai frio, um pai ausente. Então, sofri muito, já fiz muita terapia, já. E, por incrível que pareça, e por uma questão de sobrevivência, criança não tem acesso, naquela época não tinha psicoterapia, criança não tinha acesso, crianças que sofrem abuso eu não tinha ferramentas, né, não tinha para quem ligar, eu era uma criança, nasci nesse contexto, poucos anos de vida, zero ferramentas, não tinha nada de ferramentas. Então eu tinha que usar as ferramentas, criar ferramentas de sobrevivência internas. Eu não sei se vocês já leram aquele livro Bailarina de Auschwitz, foi um livro que mexeu muito comigo. Quando eu comecei a ler esse livro, eu não conseguia fazer mais nada. Eu fiquei 2 dias que eu li esse livro, eu chorava, eu li esse livro, eu ia para academia, como eu tinha um livro no Kindle, no celular, eu deixava de ir na academia, porque eu parava no estacionamento e ficava lendo, eu não conseguia fazer mais nada, eu fiquei 2 dias lendo. Por que que esse livro me marcou? Eu estou citando esse livro. Porque naquela situação de Auschwitz, para quem não conhece o campo de concentração, que é a Edith, que é uma personagem que é a biografia dela, ela conta como foi assim que ela chega no campo de concentração, ela, o pai, a mãe e a irmã, os pais já são assassinados assim que chegam, ela já é triada, os velhos eram para a câmara de gás, e ela ficou com a irmã dela, e como que ela viveu ali, não sei se foi 1, 2 anos, naquele inferno, né. E como naquela hora onde você não tem psicoterapia, não tem medicação, ela também, né, uma semelhante ao que eu vivi, você tem que sobreviver. E você acha dentro de você, de uma forma para quem tem um pouco de luz, eu não sei o que que seria isso, por que que tem pessoas que não sucumbem nesses ambientes, porque eu teria tudo para ter sucumbido na minha vida com o que aconteceu comigo, mas é uma questão de sobrevivência, você entra num lugar, no meu caso, muito semelhante ao que ela entrou. Parece que ela entrou numa janelinha da mente dela, semelhante à janelinha que eu acessei. Que você cria dentro do seu mundo interno ferramentas de sobrevivência, formas de você pensar, exercícios. Então eu vejo com 3, 4 anos, como por exemplo, eu manejava meu estresse e minha ansiedade, que estavam no talo. Eu tinha aqueles discos nessa. Bom, estou com quase 50 anos em 2026. Eram discos daqueles discos de LP que a gente colocava na vitrola ali, né? E tinha uma música de piano e eu colocava quando eu ficava sozinho. Meu pai estava trabalhando porque ele era o principal fonte de violência aí. Eu escutava essa música deitado no chão e eu entrava em estados que hoje eu vejo muito semelhantes aos estados de meditação que eu ensino e aplico para os meus clientes, que vivem em ambientes hiperestressantes. Para quem não sabe, eu trabalho com atletas olímpicos, corporações, empresários que têm 12 mil funcionários, porque eu nasci imerso numa banheira de ansiedade e de estresse, e as ferramentas que eu usei para sobrevivência na vida adulta hoje são ferramentas que eu estudei, que eu ensino, mas são ferramentas que já faziam parte de mim. Eu não consigo separar o meu trabalho de quem eu sou. Eu sou isso. Eu sou um sobrevivente muito improvável, dentro de um contexto de extremo abuso, e eu tive que achar ferramentas, e eu construí uma vida em cima dessas ferramentas, e eu ensino essas ferramentas que eu digo hoje que são práticas contemplativas, entre elas a meditação, mas tem outras, para você viver e que funcionam. E aí, isso na faculdade não ensina, né? Porque é a faculdade da vida. Foi o contexto da minha história que fez com que eu me tornasse
um gestor de estresse e ansiedade através de práticas contemplativas. Existem outras formas de você fazer gestão de estresse e ansiedade. Graças a Deus, em 2026, medicamentoso, meus amigos psiquiatras, brilhantes, com uma boa aplicação de medicação na hora certa, no momento certo, na dose certa. Psicólogos também, muitos amigos psicólogos que trabalham comigo em alguns projetos, que a gente entra em ambientes de muito estresse e muita ansiedade, núcleos familiares adoecidos, que lembram muito a minha infância, vamos dizer assim. Mas o que eu quero dizer para vocês é que é como se eu fosse forjado, né? A minha carreira, ela foi forjada em cima das minhas principais dores. Que eu acho que as carreiras mais transformadoras, se a gente for pensar bem, é quando você faz o seu limão uma limonada, é quando você transforma a dor em propósito, você transforma a dor em sobrevivência. E se eu conseguir mudar esse mundo um pouco, e se eu conseguir fazer com que as pessoas sejam um pouquinho mais equilibradas e menos nocivas para a criação de novas gerações, né? Porque a gente vê que quanto mais adultos e adoecidos a gente tem no mundo, mais pessoas adoecidas mental e emocionalmente, com certeza, se eles são pais, eles vão passar isso para frente, eles vão destruir gerações, né? Se você me perguntar qual que é o mal do mundo, eu acho que tá a raiz aí. Pais adoecidos e mães adoecidas são capazes de um efeito destruidor gigantesco na sua prole, né? Tanto que eu intuo, não sei se eu vou estar vivo para ver isso, mas o dia que a humanidade cair em si, da seriedade que é ter filho e da responsabilidade que a gente não vai mais deixar as pessoas terem filhos sem antes fazer vários testes. Assim como a gente sabe que é perigoso alguém dirigir que não sabe, ou alguém estar embriagado, existem testes para isso, bafômetro e outros. Eu acredito que no futuro a gente vai ter que ter uma carteirinha onde a gente passou por testes e provas, como a gente é exigido em todas as esferas da humanidade, aonde você vai precisar fazer provas para você ter um mínimo de saúde mental e emocional para você se procriar, vamos dizer assim, e se manter, e essa carteirinha sendo renovada no decorrer do tempo, né? Crianças ainda em 2026 são muito frágeis. Imagina que os abusos que estão sendo perpetrados por criança de 0 a 5 anos, essas crianças não têm acesso a nem a discar 190, elas não têm acesso a nada, né? Então, muitas vezes elas vão numa creche e a creche ali na pequena infância vai ver marcas de abuso, vai falar para um conselho tutelar, mas é muito os passos, né? Até o conselho chegar. A gente ainda vê em 2026 aqueles absurdos de uma avó que alugava as netas para alguém abusar, que tinham 8, 10 anos. Essa é a realidade. A gente tem uma realidade de um planeta onde uma boa porcentagem é muito adoecida, e esse é um mal que nós vamos ter que manejar nos próximos centenas de anos. Essa é uma lição de casa que vem com tudo aí pra gente. Mas voltando por quê da minha carreira de estresse e ansiedade, essas ferramentas que eu aplicava em mim mesmo por sobrevivência, então você coloca num laboratório uma pessoa que não tem acesso a mais nada, o meu cérebro me levava para lugares e ferramentas que me mantinham positivo, operante, sem eu descer a ladeira, que uma pessoa que passou pelo que eu passei possivelmente estaria em clínicas de internação, dependência química, não tenho dúvida disso, no momento, um movimento autodestrutivo, destruindo mais pessoas, né? E eu quebrei esse ciclo em mim, não passei isso adiante, não passei esse DNA maldito para frente, mas com muito esforço, com muita dedicação, com muita consciência, com muita dor, que faz com que a gente seja talvez um profissional melhor, um profissional mais humano. Então, hoje, quando eu entro, por exemplo, em ambientes olímpicos, né, 2000, Olimpíada de Londres, Olimpíada Rio de Janeiro, seleção de vôlei, esses ambientes onde você conseguia cortar com uma faca, né? Eu digo que tem ambientes que você entra que você corta com uma faca o estresse e a ansiedade. Muita tensão, vestiários muito tensos. Nada se compara com o que eu vivi na minha infância. Então, tudo isso para mim é fichinha, perto da pressão que eu vivi sendo uma criança, com o cérebro não formado, vivenciando uma violência e tendo que achar ferramentas de sobrevivência difíceis, de momentos difíceis. Então aqui é um momento de abertura, onde eu passo para vocês um pouco mais da minha história, o como eu cheguei aqui, porque eu recebo às vezes muitas perguntas de pessoas interessadas. Nossa, mas por que essa carreira? Por que gestão de estresse e ansiedade? Onde que começou isso? Eu falei, eu nasci nesse lugar, eu nasci com essa missão
de manejar estresse e ansiedade, testar todas as ferramentas possíveis e chegar a uma maturação com quase 50 anos de um método que eu criei, o método Milan de construção de presença, que são ferramentas que vão te ajudar em qualquer ambiente de estresse e ansiedade que você estiver, seja ele de uma sobrevivência extrema, hã, que eu espero que nenhum de vocês passe, mas de você precisar vivenciar o risco de morte. Essas técnicas que eu ensino são um corrimão que ajudarão vocês desde esse extremo até os extremos muito mais leves, que é passar no vestibular, uma prova de residência, um CEO de uma empresa de 12.000 pessoas, uma mudanças no mercado. Essa ferramenta ela é bem testada nos seus máximos extremos e elas funcionam, não à toa que eu tenho essa carreira de aplicação dessa ferramenta em tantas esferas e continuo sendo buscado e todo lugar que eu vou, quando eu aplico essas ferramentas, o resultado que a gente tem é um resultado que a gente chama assim até de resultado fantástico, né, então e melhor do que eu para falar sobre isso são os meus atletas ou os meus clientes que dão um testemunho do que é trabalhar com essas ferramentas. Eu digo que o talento não está em mim, está nas ferramentas. São ferramentas divisor de águas mesmo. E eu não só acredito nessas ferramentas, como eu faço uso dessas ferramentas no meu dia a dia, em vários momentos. Elas são um corrimão para minha vida, para eu não deslizar e não descer uma ladeira do medo, da ansiedade. São ferramentas fantásticas.